Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Brito, sou contador e consultor. E hoje nós vamos dar sequência na série de vídeos que falamos sobre atividades específicas. Hoje falaremos sobre médicos e clínicas médicas. Antes, gostaria de comentar que este vídeo ele será destinado para empreendedores e para profissionais. Então, utilizaremos a linguagem mais simplificada e objetiva que tenhamos o objetivo de trazer um resultado mais eficiente. Então, não utilizaremos recursos de linguagem técnica, ok? Antes, peço que se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Então, vamos lá. Tracei 6 principais perguntas que acredito que conseguirá deixar claro e elucidado os principais cuidados e detalhes que precisam ser observados. Grande parte de todo o comentário e de todas as questões que serão apresentadas são baseadas nos problemas do dia a dia e nas dúvidas do dia a dia que passamos com os nossos clientes. Então vamos lá. Primeira pergunta: qual a melhor condição para desenvolver a atividade de médico propriamente dito? Seria desenvolvendo na pessoa física ou seria desenvolvendo na pessoa jurídica? Caso desenvolva e decida fazer na pessoa física, existem dois contextos. Seria como, por exemplo, eu vinculado a uma prefeitura com um contrato ou em algum órgão com um contrato, eu posso estar vinculado como autônomo, sendo formalizado através de RPA, ou eu poderia ser também contratado como empregado. Nessas duas situações, eu vou ter o desconto do INSS e também a retenção do imposto de renda, que somados mensalmente dá em torno de 22%. A outra situação que existe é, caso o médico tenha um consultório, ele pode também fazer a escrituração do livro caixa, que seria o quê? Seria um controle no qual incluiria as despesas e nessas despesas incluídas apuraria um resultado e em cima disso que pagaria um imposto de renda. E esse imposto de renda precisa ser recolhido através do carnê-leão, ok? Normalmente esse imposto de renda vai dar em torno de 15%. Existem alguns médicos que estão vinculados a contratos nessa condição de autônomo numa prefeitura, em um órgão, e também faz a escrituração do livro caixa referente à movimentação do seu consultório. Então, pode fazer ter essas duas situações em paralelo, ok? Mas aí cabe ao médico analisar qual seria a melhor situação aí dentro das possibilidades. A outra situação é, caso não encaixe e não decida seguir na pessoa física, aí sim teríamos que criar um CNPJ. Normalmente, a utilização do CNPJ é mais vantajoso, por exemplo, em médicos e profissionais que fazem plantões. Né? Então, normalmente, ali para receber o recurso do hospital ou da instituição, é melhor estar vinculado com um contrato no CNPJ. Normalmente, a gente fazendo um comparativo, se esse CNPJ estiver no lucro presumido, no regime tributário lucro presumido, normalmente a carga tributária seria em torno de 13%, que é uma carga tributária menor do que se fosse vinculado na pessoa física. Ok? Então, esse é, vamos dizer assim, para entrar no assunto, os dois principais contextos. Né? Estarei vinculado na pessoa física, no desenvolvimento da minha atividade, ou vinculado à pessoa jurídica. Segunda pergunta. Caso opte pelo CNPJ, qual o melhor regime tributário? Então, nós temos 3 regimes tributários. Nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Falando do Simples Nacional, tem um ponto importante que a gente precisa analisar, que seria a questão do fator R. Ele é um coeficiente que se calcula e ele que determina a tributação que teremos. Como que calcula o fator R? Pegaria o valor do Prolabore, o valor da folha de pagamento, e dividiria pelo faturamento declarado. Quando faz esse cálculo e eu encontro um percentual que for maior que 28%, eu encaixaria no anexo 3 do Simples Nacional, que normalmente inicia com uma tributação de 6%. Caso esse cálculo do fator R
for menor que 28%, aí eu já enquadraria no anexo 5, que seria uma tributação inicial de 15,50%. Então, precisa analisar esse contexto primeiro para verificar se o simples seria interessante. O outro regime de tributação seria o lucro presumido. O lucro presumido ele abarca vários impostos de competência estadual. Nesse caso de médico, não abarca imposto estadual, mas sim abarca a questão do imposto municipal e o imposto federal. E no tocante ao imposto federal, temos o imposto de renda e contribuição social, que ela é baseada no lucro presumido, a presunção do lucro. E o governo determina uma presunção de 32%. Com esse contexto do lucro presumido, normalmente a carga tributária sem funcionários, né, se eu tiver um CNPJ sem funcionários, normalmente a carga tributária será em torno de 13%. Né? Então aí a gente vê essa análise. Se eu estiver no Simples Nacional e com fator R menor que 28%, que normalmente a carga inicial de 15,50%, é melhor eu ir pelo lucro presumido. Mas a gente tem que analisar os contextos. Porque também, se eu estiver no lucro presumido, essa carga tributária de 13%, ela é calculada e dá esse resultado normalmente sem funcionários. Se a gente incluir funcionários, aí tem a parte patronal do INSS que faz elevar essa carga tributária da empresa no lucro presumido. Então precisa analisar esses contextos. O outro regime tributário que existe é o lucro real. Porém, pelo contexto, o lucro real acaba que muitas vezes não é tão interessante. Porque você paga um imposto baseado no lucro que de fato apura. E a atividade de médicos e clínicas médicas, normalmente atividade que gera uma lucratividade acima do que é presumido. O governo entende que a presunção do lucro na atividade médica é em 32%. E no lucro gerencial, o lucro real que você vai apurar é acima de 32%. Então, normalmente, o lucro real não é interessante. Um detalhe que a gente coloca aqui, que existe algumas atividades médicas, né, prestação de serviço, que são equivalentes a hospitais, que colocam como serviço médico hospitalar. E quando você enquadra esse seu serviço como serviço médico hospitalar, a presunção do lucro no lucro presumido, ela cai, por exemplo, no imposto de renda de 32% para 8%. Então, isso faz com que a carga tributária tenha uma grande redução. Então, para aqueles médicos que desenvolvem atividades equivalentes a atividades hospitalares, como, por exemplo, médicos que desenvolvem atividade de ultrassonografia, que desenvolve dentro do hospital, encaixando o lucro presumido, consegue uma grande redução tributária, pois a gente equivale à atividade de hospital, que tem uma presunção menor do que a presunção normal geral para a atividade de médicos, ok? Então, esse é o contexto, né, quando decidido abrir o CNPJ em relação à questão da tributação. Outra pergunta que é importante, que seria a nossa terceira pergunta. A movimentação financeira está compatível à minha movimentação fiscal? Então, é super importante ter esse controle interno. Precisa sempre que a movimentação que está na sua conta bancária ela tenha lastro financeiro. E também os pagamentos na sua movimentação financeira, os pagamentos da sua conta bancária, também tem que ter o lastro, ok? Quarta pergunta. Tenho contrato de todos os profissionais vinculados na minha atividade? Então, se você é uma clínica, você tem contrato de todos os profissionais e tem as notas fiscais de serviço emitidas, é importante ter esse controle. Quinta pergunta. Tenho o controle, a formalização e a apuração da distribuição de lucro e o prolabore? Todo repasse que a gente faz da conta jurídica para a conta pessoa física precisa ter uma formalização, que seria através do prolabore ou através da distribuição de lucro. Então você precisa ter uma escrita regular que te paute para fazer essa movimentação. E a última pergunta, que seria a nossa sexta pergunta, é em relação ao resultado gerencial. Você possui um resultado gerencial, um controle que te mostra qual o lucro que foi apurado, mostra qual foi o seu faturamento, quais os custos envolvidos na prestação de serviço, despesa fixa. É fundamental ter esse controle para medir
o seu resultado gerencial, medir o seu desempenho. Então, pessoal, foram as 6 principais perguntas para nortear esse contexto no aspecto contábil da atividade médica. Espero ter sido claro. Caso necessário qualquer esclarecimento, estou à disposição. Deixe seus comentários. Um forte abraço e até mais.